Sabe aquela sensação no dia seguinte a um treino bem puxado? Aquela dorzinha muscular que lembra a gente de cada movimento que fizemos? Parece que algo se quebrou, né? Mas o curioso, o paradoxo, é que é justamente essa sensação de dano que, no fim das contas, nos deixa mais fortes. Pois é, essa é a grande questão. Como assim algo que parece machucar o nosso corpo, na verdade, o fortalece? Parece até contraintuitivo. Mas a resposta para isso está escondida na ciência da recuperação muscular, e é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar hoje. Bom, vamos lá. Para a gente resolver esse paradoxo, vamos mergulhar num estudo fascinante. E olha, a chave para entender a nossa própria força muscular foi encontrada num lugar bem inesperado. Em camundongos correndo em esteiras minúsculas. A ideia do experimento foi bem inteligente. Os cientistas colocaram os camundongos para correr numa esteira inclinada para baixo. Sabe esse tipo de exercício que a gente chama de excêntrico? É tipo correr ladeira abaixo? Ele causa microlesões bem controladas nos músculos. Ou seja, era o cenário perfeito para observar de pertinho como o corpo se conserta e, mais importante, como ele fica mais forte. E o objetivo aqui era super ambicioso. Não era só ver se o músculo crescia, mas entender o passo a passo de como isso acontecia. A ideia era mapear, literalmente célula por célula, toda a sequência de eventos que transforma o dano do exercício em mais força. Certo, vamos agora para a primeira peça desse quebra-cabeça. A resposta imediata do corpo a esse estresse do exercício. O que acontece logo depois do treino, naquelas primeiras horas e dias? A primeira coisa que rola é a inflamação. A gente costuma ouvir inflamação e já pensa em algo ruim, né? Mas nesse contexto aqui, ela é fundamental. Pensa nela como uma equipe de emergência. Primeiro chega o pessoal da limpeza para tirar os escombros, ou seja, as fibras musculares danificadas, e logo em seguida vem a equipe de construção para reconstruir tudo, só que mais forte do que era antes. E os dados mostram exatamente isso. Dá uma olhada nesse gráfico. O número de células inflamatórias, que são essas CD45+, simplesmente dispara. A equipe de limpeza e construção chega com tudo no local. E o pico acontece 3 dias depois do treino. Até aqui, tudo dentro do esperado. Mas é aqui que a história dá uma virada bem inesperada. A equipe de trabalhadores, a gente viu, apareceu para o serviço. O problema, o chefe, o cara que todo mundo esperava que estivesse comandando a obra, simplesmente não estava lá. Na biologia muscular, o suspeito número 1, o que todo mundo achava que orquestrava essa resposta inflamatória, é uma via chamada NF-κB. Pensa nele como o mestre de obras, sabe? Aquele que dá as ordens, coordena as equipes e garante que o trabalho seja feito direitinho. Toda a literatura apontava para ele. Só que, para surpresa de todo mundo, não foi isso que os dados mostraram. Olha só esses gráficos. Os níveis de atividade do NF-κB mal se mexeram. As barrinhas são praticamente na mesma altura nos 3 dias. O mestre de obras simplesmente não apareceu para o trabalho. E isso deixou os cientistas com uma pulga atrás da orelha. Então, o ponto crucial é este. As células inflamatórias, a nossa equipe de construção, estavam lá a postos. Mas o cara que deveria estar no comando não deu sinal de vida. Isso só aprofundou o mistério. Se não era o NF-κB, quem é que estava, afinal, orquestrando todo esse reparo e crescimento? Com o principal suspeito inocentado, a investigação teve que mudar completamente de foco. E a resposta foi encontrada num lugar que poucos esperavam, na comunicação direta entre os nervos e os músculos. Os cientistas decidiram, então, procurar por sinais que estivessem vindo do sistema nervoso. Eles começaram a analisar as terminações nervosas lá dentro do próprio tecido muscular, pensando, será que os nervos poderiam estar secretamente gerenciando todo esse processo? E aqui, bingo, a grande pista. Este gráfico mostra um aumento absurdo num receptor nervoso específico. Pensa nesse receptor como um aparelho de rádio na superfície das células musculares, sintonizado para receber sinais do sistema nervoso. E como o gráfico mostra, no 3º dia, o volume desses rádios foi de repente aumentado no máximo. E a gente não está falando de uma mudancinha qualquer. Foi um aumento de mais de 200%. Esse foi o momento eureka da pesquisa. Um sinal tão forte não podia ser coincidência. Esse era o novo gerente do projeto, enviado direto da central de comando do sistema nervoso. E não para por aí. A chegada desse gerente coincidiu perfeitamente com a entrega do material de construção.
Exatamente ao mesmo tempo em que os receptores nervosos dispararam, os níveis de interleucina 6, uma molécula que, basicamente, grita cresçam para as células, também foram lá para cima, como a gente vê aqui. Uma operação perfeitamente sincronizada. Então, vamos recapitular. A gente tem a equipe de limpeza, encontramos o gerente surpresa vindo do sistema nervoso e o material de construção foi entregue. Mas a pergunta final continua. O prédio foi mesmo construído? O músculo de fato cresceu? A prova visual está bem aqui. Nessa imagem de microscópio, esses pontinhos azuis são novos mionúcleos. Pensa nos mionúcleos como se fossem as fábricas ou centros de comando dentro da célula muscular. Para o músculo crescer, ele precisa de mais centros de comando. E é exatamente isso que a gente está vendo acontecer. E os números comprovam a imagem. Este gráfico mostra em números o que a gente acabou de ver. Houve um aumento super significativo na quantidade desses centros de comando por fibra muscular. De novo, com um pico no terceiro dia, o músculo estava se preparando ativamente para ficar maior. E, finalmente, a prova definitiva. O músculo ficou fisicamente mais pesado. Se a gente comparar com o grupo de controle que não fez exercício, o peso do músculo tríceps aumentou ao longo dos 3 dias. Ou seja, todas aquelas mudanças celulares que a gente viu resultaram num crescimento real e mensurável. Então, o resumo da ópera é o seguinte: o sistema nervoso não é um mero espectador nesse processo todo. Muito pelo contrário, ele é o maestro da orquestra. Ele coordena ativamente a resposta inflamatória, garantindo que a equipe de construção não só limpe a bagunça, mas reconstrua o músculo de uma forma mais forte e mais resiliente.